Quero pregar nessa manhã sobre uma cultura de liberdade. Efésios 4, verso 7. Jesus, help. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém. Amém. Então esse texto, ele é uma citação. Paulo, no versículo 8, ele fala, porque por isso diz, é uma citação de Salmo 68, onde Davi profeticamente fala sobre o que Jesus faria, que é descer e vir para cá, e depois de ter morrido, e depois de ter ressuscitado, levar em resgate os filhos de Deus para o céu, mas levar também cativo o cativeiro. Então, Paulo, ele pega um gancho numa profecia de Salmo 68, em que diz que Jesus viria, ele resgataria os seus, daria liberdade para a sua noiva, para os filhos de Deus, levaria cativo o cativeiro, e depois ele subiria aos céus, e quando Jesus subisse aos céus, Jesus daria dons para os homens, que seria despojo, porque a figura aqui é de um homem de guerra. Então, nesse caso, Jesus é colocado como um homem de guerra, que vai para a batalha, e você sabe que quando você vence o inimigo, o despojo são todos os bens do inimigo que você, vencendo ele, pega para você. Isso é o despojo. Entendeu? Se tiver uma guerra entre o Brasil e o Paraguai, de novo não, vamos falar outra. Se tiver uma guerra entre o Pilarzinho e o São Lourenço, não? Tá. Se tiver uma guerra entre quem? Tamandaré e Colombo. Se tiver uma guerra em Tamandaré e Colombo, e aí Tamandaré ganha de Colombo, na hora que está todo mundo derrotado, Tamandaré pegaria todos os bens, o dinheiro, os carros e tudo que tivesse por lá em Colombo e levaria embora para ele. Esse é o despojo. É o que você leva embora por ter vencido seu inimigo. Esse texto está colocando Jesus como um homem de guerra, um herói de guerra. Jesus vem como um homem de guerra, ele vence a batalha e ele leva os despojos. Quem são os despojos? Nós. Nós somos os despojos, porque ele vence Satanás na cruz. E aí nós somos o despojo que ele pega. Aí para isso você pode ler o Salmo 2. Eu acho que é o 2. Quem é esse, o Rei da Glória? Abram-se os portões dos céus para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o homem de guerra vitorioso nas suas batalhas. Salmo, eu acho que é o 2 esse. Esse salmo, ele está ou 22, enfim. Esse salmo, ele está falando assim, abram-se os portões dos céus para que entre o Rei da Glória. É uma descrição do que aconteceu depois que Jesus venceu a guerra e pegou os despojos. Jesus vai entrar no céu depois que ele ressuscitou. Pela primeira vez em toda a eternidade, o cara que criou o céu vai entrar nele. Pelo portão da frente. Então o portão do céu nunca abriu antes. Agora ele vai abrir, porque o dono do céu está chegando. Então abra-se os portões da Nova Jerusalém, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O homem vitorioso nas suas batalhas. Jesus é. Então a figura aqui é Jesus como um homem de guerra, que vem e vence as batalhas e leva os despojos. Nós somos os despojos. Só que o texto fala assim, que Jesus pega o despojo, e quando ele vai subir para o céu, ele dá esse despojo, ou esse dom, ou esse presente, para os homens. Entende isso? Jesus vence a batalha, ele leva o despojo, na hora que ele chega lá no céu, ele dá para os homens aquilo que ele mesmo resgatou como despojo. Nós vamos falar sobre o que significa tudo isso.
Mas antes disso eu quero falar sobre o que é o cativeiro que ele levou cativo. Porque esse texto fala assim, que ele, verso 8, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu os dons aos homens. Vamos falar da primeira parte. Primeira coisa que Jesus fez, ele levou cativo o cativeiro. Quando Jesus morreu na cruz, ressuscitou e venceu a batalha. O que é o cativeiro? O cativeiro é o que prendia a igreja numa jaula. Então você já jogou Mario Bros, né? Tem a princesa lá que o Mario vai lá libertar. A igreja de Jesus, Johnny, é a princesa do Mario, que está lá, e aí o Jesus, imagina o Jesus Mario, entra no castelo lá, vence o Bowser toda vez, né? Toda vez, né? É o mesmo. Ele só muda a roupinha lá. Aí ele vence o Bowser, mas no final ele liberta a princesa, é a princesa, né? Ele liberta a princesa e tal. A igreja é a princesa. Qual que era a jaula que prendia a igreja? Qual? Onde que a princesa, a noiva de Jesus, a esposa de Jesus, ela estava aprisionada? Qual que é o nome dessa jaula? Paulo coloca de diversas maneiras, a gente pode falar pelo menos 4. Lei, pecado, morte e diabo. A igreja, a noiva de Jesus, ela estava escravizada pela lei, estava escravizada pelo pecado, estava escravizada pela morte e escravizada pelo diabo. Jesus vem, ele vence o diabo, ele desbanca Satanás e ele leva cativo o cativeiro. Então Jesus põe em liberdade a sua noiva. Jesus levou tudo cativo. A lei ele levou cativo, o pecado ele levou cativo, porque ele tomou o pecado para si, e toda a nossa punição foi para ele, então acabou o pecado. A lei ele cumpriu, então acabou a lei. A morte ele venceu, porque ele ressuscitou, então acabou a morte. E o diabo ele destronou e pisou na cabeça da serpente, então acabou. Jesus resolveu tudo. A lei ele cumpriu, o pecado foi punido nele, a morte ele venceu ressuscitando, e o diabo ele tirou do trono. Acabou o cativeiro, não tem mais jaula para ninguém. Nada mais aprisiona a igreja. Então o cativeiro é o conjunto que aprisionava o seu noivo. Mas o texto fala assim, que Jesus levou cativo o cativeiro. Então ele prendeu aquele que prendia. E o diabo, o pecado, as suas mentiras eram o próprio cativeiro. Então era o diabo que governava sobre mim e sobre você. Jesus fala quem que é o príncipe desse mundo. Quem que é? Quem que é o príncipe desse mundo? É o capeta. O príncipe desse mundo é o capeta. A Bíblia fala que é Satanás, ele é o príncipe desse mundo. E Satanás estava diante de Deus acusando eu e você dia e noite. Não, você tem que condenar ele, olha os pecados dele. Não, você tem que julgar ele, olha os pecados dele. Ele é o acusador. Apocalipse fala que Satanás é o acusador. E ele estava lá, acusando, reinando sobre esse mundo. O mundo jazia no maligno. Jaz no maligno. Por quê? Porque o diabo é que governava. Mas Jesus levou cativo o cativeiro. Então o que ele fez? Ele aprisionou o diabo. E em lugar do domínio, da regência maligna do diabo nesse mundo, ele colocou outra pessoa para governar nesse mundo. E daqui a pouco nós vamos falar sobre essa pessoa que ele colocou para governar. Mas primeiro vamos ler Isaías 42. Depois a gente vai voltar em Efésios 4. Isaías 42, que fala sobre a libertação do cativeiro. Olha lá o que está escrito. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito aos gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. É a segunda vez que aparece a palavra direito, e ela vai aparecer de novo. Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito. E as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz o Deus, o Senhor que criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo e que nela está, e o espírito aos que andam nela.
Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei. E te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Então é o Pai falando para Jesus. Para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não andarei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram. As coisas novas eu vos anuncio. E antes que suceda, eu vos farei ouvir. Cantai ao Senhor um novo cântico. Por que cantar um novo cântico? Porque são coisas novas. É um novo tempo. Cantai ao Senhor um novo cântico e o seu louvor até as extremidades da terra. Vós os que navegais pelo mar e tudo quanto há nele. Vós terras do mar e seus moradores. Alcem a voz o deserto, as suas cidades e as aldeias habitadas por Quedar. Exultem os que habitam nas rochas e clamem no cimo dos montes. Deem honra ao Senhor e anunciem a sua glória nas terras do mar. Olha lá o verso 13. O Senhor sairá como um valente, despertará o seu zelo como homem de guerra, clamará, lançará forte grito de guerra e mostrará sua força contra os seus inimigos. Por muito tempo eu me calei, eu estive em silêncio e eu me contive, mas agora darei gritos como a parturiente, mulher de parto, e ao mesmo tempo ofegarei e estarei esbaforido. Imagina Deus esbaforido. Tem outro salmo que fala que sai fumaça da narina de Deus. Os montes e outeiros devastarei, toda a sua erva farei secar, tornarei os rios em terra firme, secarei os lagos, guiarei os cegos por um caminho que não conhecem, e fá-los-ei andar por veredas desconhecidas. Tornarei as trevas em luz perante eles, e os caminhos escabrosos planos. Essas coisas lhes farei, e jamais os desampararei. Tornarão atrás e confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagens de escultura, e as imagens de fundição dizem: vós sois nossos deuses. Capítulo 43, versículo 1. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, Jacó, e que te formou, Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Verso 14. Assim diz o Senhor, o que vos redime, o Santo de Israel: por amor de vós enviarei inimigos contra a Babilônia, e a todos os de lá farei embarcar como fugitivos. Babilônia é um símbolo para o cativeiro. Então Deus está dizendo assim: eu vou enviar inimigos contra o cativeiro, contra aqueles que te prendiam. E eu vou fazer a Babilônia, que simboliza o nosso inimigo, sair correndo como fugitivo. Lembra de Jesus falando quando a gente expulsa os demônios da pessoa? O que acontece? Ele sai correndo. Isso é os caldeus nos navios os quais se vangloriaram. Verso 15. Eu sou o Senhor, o vosso santo, o Criador de Israel, o vosso rei. Assim diz o Senhor, o que outrora preparou um caminho no mar e nas águas impetuosas uma vereda. O que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força. Jazem juntamente lá e jamais se levantarão. Estão extintos, apagados como uma torcida. Torcida é um pavio que está com a fumacinha, que já não tem fogo mais. Verso 18. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considerei as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porém um caminho no deserto, e rios no ermo. Os animais do campo me glorificarão, os chacais, os filhotes de avestruzes. Porque porém águas no deserto, e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, o meu escolhido. Ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Isso aqui é uma menção do que Paulo está falando lá em Efésios capítulo 4. Porque ele está falando que o guerreiro valente veio e levou cativo o cativeiro. Agora o que esse texto está falando? Que Jesus veio nos libertar como um homem de guerra, porque o versículo 13 do capítulo 42 fala isso: o Senhor sairá como um valente, despertará o zelo do Senhor como de guerra, como homem de guerra, e clamará e lançará forte grito de guerra, e mostrará sua força contra os seus inimigos.
o que significa levar cativo o cativeiro? Que liberdade que é? Porque o tema da nossa conversa hoje é uma cultura de liberdade. De que liberdade que Paulo está falando? Que Jesus veio e levou cativo o cativeiro. Quando você vê capítulo 42, ele fala assim, que ele colocou o Espírito sobre o servo dele, para promulgar o direito entre os gentios. E até o versículo 4, ele fala 3 vezes de direito. E o que significa isso? Jesus vem restaurar o direito daqueles que são estranhos, sem identidade, sem valor. Os gentios são invisíveis porque estão nas trevas, sem que consigam ser vistos. Esse texto está falando dos gentios. Quem são os gentios? Gentios são aqueles que não conhecem a Deus. Jesus veio estender direito para os gentios. Gente que não tem valor, gente que não tem identidade, gente que não sabe quem é, gente que vive nas trevas, gente que vive abandonado, gente que vive vazio, gente que não sabe para que veio ao mundo, para que nasceu, para que serve, gente que sente que não vale nada. Esses são os gentios. Jesus veio promulgar o direito aos gentios. Como Jesus vai se referir aos gentios? Jesus veio libertar os gentios das trevas. Está no capítulo 42. Ele veio libertar os gentios das trevas. Gentios aqueles que não eram judeus, que não eram do povo de Deus, gente que não conhece Deus. Como que ele vai abordar essas pessoas? Como que ele vai libertar essas pessoas? Como que ele vai chegar para tirar essas pessoas das trevas? Como ele vai se referir a elas? A cultura judaica achava que os gentios eram como cachorros. E cachorro é equivalente a porco na cultura judaica. Porque são 2 animais imundos que comem carniça e resto de coisa. Então, para os judeus, porco e cachorro é a mesma coisa. Então, quando chega aquela mulher sírio-fenícia diante de Jesus e fala assim, Jesus, faz um negocinho aqui para mim. Aí Jesus fala assim, mas eu não vim dar comida para os cachorrinhos, eu vim para os filhos de Israel. Essa mulher era gentil. Jesus fala assim, você é um cachorro. Você é um cachorro, mulher. Você é gentia. Aí ela fala assim, mas se cair só uma migalha para mim já está bom. Aí Jesus fala assim, eu nunca vi uma fé grande como essa. Que grande é a sua fé, pode ficar tranquila, já providenciei tudo. O que Jesus estava fazendo? Jesus estava vendo se ela ia chegar cheia de pompa ou se ela ia se humilhar. Na hora que ela se humilhou, Jesus promulgou o direito para ela. Então quando você vê no Novo Testamento, no Evangelho, a referência aos gentios é que eles são como cachorros, eles são como porcos, são animais imundos. A pergunta é, Jesus veio promulgar o direito para os gentios. Como é que Jesus vai falar com os gentios? Está no versículo 2. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz nas praças. Jesus não vai chegar gritando, ele não vai maltratar os gentios. Ele não vai tratar eles como cachorros. Seus lazarentos, seus miseráveis, vocês são tudo pecador desgraçado, e vocês precisam se arrepender. Jesus não vai fazer isso. É isso que o texto está falando. Ele não vai gritar, ele não vai alçar a sua voz. Mas o versículo 13 fala que ele vai clamar e vai lançar um forte grito. Mas contra quem que Jesus vai lançar um forte grito? É contra os inimigos, não é contra o povo gentil perdido. Então, o que isso aqui está ensinando para nós? Que o objetivo de Jesus, na direção daqueles que estão perdidos, sem conhecer Deus nas trevas, não é gritar para eles e dizer, vocês são tudo lazarento, imundo, porco, seus cachorros fedidos. Mas é chegar para eles e promulgar o direito para eles, e gritar contra os inimigos. É gritar contra Satanás, é proclamar libertação, é expulsar todo o domínio das trevas. Jesus levou cativo o cativeiro e pôs em liberdade os que estavam cativos, que são aqueles que não tinham identidade. O que é promulgar o direito? É por isso que Jesus não vai gritar com os gentios. E quando eu falo gritar, não estou falando que ele vai falar baixo, nem isso que o texto está falando. Mas ele está falando de você agir de maneira violenta e agressiva contra o pecador. O texto está falando que Jesus não vai ser agressivo e ofensivo contra o pecador. Por quê? Porque ele quer restaurar o direito dos gentios. E quando você quer restaurar o direito de alguém, o que você faz com essa pessoa é que você dá voz para essa pessoa. E você fala, eu estou ouvindo o que você quer. O que você tem necessidade? Eu quero restaurar o seu direito. Você tem direito a quê? Fala para mim que eu quero te ouvir. O que a sua alma tem vontade de ter, de ser? O que o seu coração sente vontade? O que o seu espírito está clamando? O que o seu corpo pede? Você tem fome? Você tem sede? Eu quero restaurar o seu direito. Você precisa de um trabalho? Eu quero restaurar o seu direito. Você precisa de família? Eu quero restaurar o seu direito. Você precisa de saúde? Eu quero restaurar.
Jesus vem restaurar o direito. E para restaurar o direito de alguém, você precisa parar de gritar com essa pessoa. Você precisa ouvir o que essa pessoa está dizendo que ela sente necessidade. Então Jesus não vai gritar, porque ele vai ouvir em vez de gritar. Isso é colocar em liberdade. Por quê? Porque os gentios estão amordaçados diante de Deus. É gente que está com a mordaça na boca, que sente que não vale nada, que não tem direito de nada, que não presta para nada. Eu não sou ninguém, eu não mereço nada. Esse é o gentio que está nas trevas, escondido, invisível. Ouviu falar dos invisíveis sociais? Aquelas pessoas que ninguém vê. O lixeiro é o maior invisível que existe. Ninguém fala com o lixeiro. Eu fiz um tempo atrás uma pesquisa sobre isso. Os gentios são os invisíveis. Ninguém dá moral para eles. Ninguém está nem aí com eles. E Jesus fala assim, eu vou parar para ouvir eles. E eu vou restaurar o direito deles. Eu vou promulgar o direito dos gentios. Eu vou tirar eles do cativeiro. Eu vou tirar eles das trevas. Eu vou trazer eles à luz. E eu vou pôr eles no meio de todo mundo para a gente começar a ouvir o que essas pessoas estão sentindo necessidade. Porque o chamado de Jesus é libertar os cativos do cativeiro. É libertar a mordaça das pessoas que não conseguem falar. E que ninguém escuta o que elas falam. Ninguém escuta o que eles sentem. É dar o direito para o órfão. É dar o direito para a viúva. É dar direito para o homossexual sofrendo. É dar direito para o mendigo que ninguém dá chance para ele. É dar direito para alguém que não consegue ter força para fazer nada, nem lutar por si mesmo. É isso que Jesus vem fazer. Jesus vem libertar os cativos. Jesus vem tirar as pessoas da sombra e trazê-las para a luz, para que elas voltem a ser vistas de novo. Isso é promulgar o direito aos gentios. É isso que Jesus veio fazer com a igreja. Jesus veio pegar a sua noiva e libertar a sua noiva da prisão, libertar do cárcere e restaurar o direito. É restaurar o direito, é devolver a voz, é devolver a liberdade. Você estava cativo, você estava aprisionado. Escravo não pede nada, você não pede nada. Escravo não diz nada, escravo não tem direito a nada. Jesus vem libertar e restaurar o seu direito. Vem libertar do cativeiro. Entendido? Amém? Volta para Efésios capítulo 4. Vamos lá então. Verso 7, a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Que quer dizer, subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Então Jesus leva cativo o cativeiro, ele quer restaurar o direito das pessoas que não têm direito. E aqui eu quero falar uma coisa para você. Jesus já te libertou, tá? Ele já escuta você. Você quer uma loucura maior do que Hebreus 10, que fala assim, entra com ousadia no Santo dos Santos e fala o que você quiser diante de Deus, que o céu vai parar na hora que você falar. Ele devolve a sua voz, ele fala, você tem direito diante de Deus agora, porque você é um filho dele. E você tem herança. E Deus quer restaurar tudo que está quebrado na sua vida. Isso é dar voz. Agora, o que te impede de viver nessa liberdade? É você se desprezar. É você achar que você não é ninguém, que você não vale nada. Então Deus fala assim, eu restauro o seu direito, eu devolvo a sua voz. Você precisa acreditar nisso. Você precisa acreditar nisso, que Deus devolveu a sua voz. E que você tem direito. E que agora Ele escuta você e as suas necessidades. Jesus veio promulgar o direito dos gentios. Nós somos os gentios porque não tem ninguém aqui que é da linhagem judaica. Então nós somos tudo gentil. E esse texto fala sobre nós, que nós somos tirados das trevas. Agora, como que ele fez isso? Ele destronou Satanás, tirou a gente da prisão, a noiva da prisão, mas aí ele vai colocar outra pessoa para governar. O diabo era o príncipe desse mundo. Então Jesus vem e destrona o diabo. Agora ele colocou outra pessoa para governar no lugar do diabo. Quem que é? Quem? É um príncipe também. O diabo é o príncipe desse mundo. Jesus destrona ele. E aí ele coloca Israel no lugar do diabo, que é príncipe com Deus. Lembra de Israel, o príncipe com Deus? É isso que significa Israel. É um príncipe com Deus. Lembra dessa identidade que Deus dá para Jacó? Ele fala, você governa comigo agora. Aí as pessoas não entenderam nada.
Aí vem um monte de profeta e começa a profetizar que o rei viria e estabeleceria o seu reinado. Aí ninguém entendeu nada e eles acharam que Jesus ia vir e ia tomar conta do lado de Jerusalém, terrena. Aí Jesus chega e fala assim, vocês não entenderam o negócio ainda. O diabo sendo destronado, quem vai reinar aqui é Israel. Eu sou Israel. E vocês são o meu reino está dentro de vocês. O diabo perdeu, ele não é mais o príncipe desse mundo. Quem é o príncipe desse mundo agora é Israel. E Israel é Jesus. Jesus fala, eu sou a videira verdadeira, eu sou Israel. Eu sou Israel, eu sou Israel. Jesus é Israel. Ele se refere como ele sendo Israel, e nós somos os ramos ligados a ele. Então quem que é Israel? O verdadeiro Israel bíblico. Não é o Israel lá que está perto lá no Oriente Médio. O verdadeiro Israel do Evangelho somos nós em Jesus. E quando Jesus vem e fala, ele vem promulgar o reino de Deus. Quem que é o reino de Deus? É ele e nós. Nós somos o reino de Deus. O reino de Deus está dentro de nós. Nós vamos governar. Quem foi colocado no lugar do capeta para governar esse mundo foi Israel, que somos nós. E nós temos o reino de Deus dentro de nós. E nós temos não só o direito restaurado, como foi dito, mas nós temos toda a autoridade no nome de Jesus para poder governar esse planeta podre. Quem que é Israel, gente? É o príncipe que ele colocou no lugar do príncipe capeta. Sai, príncipe capeta, vem, príncipe Israel, você que manda agora nessa terra aqui. Você tem toda a autoridade no meu nome para poder acabar com tudo que o diabo fez. A Bíblia fala que Jesus veio destruir as obras de Satanás. Então ele veio libertar. Beleza? Não tem que deixar isso muito claro para nós, gente. A hora que o capeta perdeu o trono, fomos nós que entramos. Você não viu a parábola dos talentos? Que fala que o Senhor vem e deixa tudo nas mãos dos seus servos e depois ele vai voltar para ver como é que está? É nós aqui. Ele deixou tudo na nossa mão. Esse planeta é seu. Faz discípulo pelo mundo inteiro e cuide desse jardim, dessa cidade. Eu vou voltar aqui depois para ver como é que vocês fizeram o negócio. Quem está governando nesse mundo aqui? Quem tem toda a autoridade? Somos nós. Nós que temos autoridade no nome de Jesus. Nós somos o novo príncipe. Por que Deus ungia? Por que o profeta ungia uma pessoa no Antigo Testamento com o Espírito Santo? Você lembra? O profeta ia lá e metia o óleo na cabeça do cara lá e ficava meladão. E aí, o que acontecia? O que acontecia com ele? O Espírito Santo tomava posse dele. Foi isso que aconteceu com Davi, lembra? O Samuel chega e unge Davi. E a Bíblia fala que depois daquele dia o Espírito Santo se apossou de Davi. Para que ele foi ungido? Para ser? Para ser? Então por que você acha que Deus derramou o Espírito Santo em todo bendito crente? Por que Deus derramou o Espírito Santo dentro de todo crente agora? Para a gente reinar nessa terra. Porque quem tem o Espírito Santo é ungido no Antigo Testamento para reinar, é o rei. O Espírito é derramado em cima do rei no Antigo Testamento, para ele exercer a função de governante. Agora na Nova Aliança o Espírito está em todo crente. Por quê? Porque nós somos o reino de Deus. E nós somos o Israel que vamos chegar e depor e expulsar o capeta sem terra que está tomando terra que não é dele. O demônio é um sem terra. Ele está ilegal, não é mais dele esse lugar aqui. Toda vez que você chega num lugar que tem uma presença demoníaca, ele está ilegal lá. O lugar dele não é lá. A cabeça dele é para estar debaixo do seu pé. Quando você vê o endemoniado, o lugar dele não é lá dentro daquela pessoa. Ele está ilegal. Você está entendendo que ele está ilegal lá? Jesus acabou com o reinado dele. Agora quem que vai chegar e mandar ele embora de lá? Porque se a gente eleger um presidente bacana nesse ano, mas um cidadão não subir lá no Planalto para tomar o negócio, vai ficar quem já está. Está entendendo? A voz não está saindo, mas você está entendendo. Então você foi eleito, raça eleita, nação escolhida de Deus, Israel, o meu filho meu escolhido. Você não só foi dado o direito de volta e foi liberto para ter liberdade, mas você também foi dado autoridade para governar nessa terra.
Agora, se você não vai nunca lá tomar posse, quem vai ficar governando é o lazarento que estava antes escravizando todo mundo. Está entendendo? Então Jesus fala assim, vai, porque as portas do inferno não prevalecerão. Então na hora que você chega, o capeta tem que ir embora. Toda vez que a verdade chega, a mentira tem que morrer. Toda vez que a luz chega, a treva tem que dissipar. Toda vez que a igreja chega, a porta do inferno tem que quebrar no meio, o capeta tem que bater em retirada. Porque você foi ungido com o Espírito Santo para governar nessa terra aqui. E estabelecer o reino de Deus. Está entendido? Então Jesus levou cativo o cativeiro. E ele instituiu um príncipe para manter a liberdade que ele conquistou. E esse príncipe é Israel. Nós que vamos proclamar e promulgar o direito dos gentios agora. Nós vamos promulgar o direito dos gentios. Nós vamos ouvir eles, nós vamos restaurar o direito deles. Gálatas 5 fala, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Então Jesus nos liberta do cativeiro. E ele nos estabelece. Para a gente continuar vivendo em liberdade. E não só isso, isso parece a liberdade. Thomas Jefferson disse, pessoas livres são mais difíceis de liderar. Gente que tem um cabresto é muito fácil, porque não entende nada, você fala assim, faz isso que esse aqui é o certo. Não, mas por quê? Senão vai dar tudo errado, vai ter uma maldição na sua cabeça, a pessoa vai lá e faz tudo certinho. Com isso, a gente tem um monte de pastor manipulando as pessoas aí. Pastor, apóstolo, profeta e tudo mais. Gente que se diz de Deus, mas que todos os seus liderados estão debaixo de um jugo de escravidão mental. Porque é mais fácil liderar alguém que é escravo, né? É fácil. A pessoa não tem opinião, você deixa ela achar que se ela te desobedecer, ela está amaldiçoada. Thomas Jefferson fala, pessoas livres são difíceis de liderar. Mas presta atenção. Amém, irmã. Presta atenção. São essas pessoas livres que nós somos chamados para liderar. Porque a igreja foi liberta por Jesus. E quando ele institui um pastor, um líder de uma comunidade, um profeta, levanta um evangelista, um mestre, um apóstolo, não é para esse cara aprisionar a noiva de novo. É para ele mantê-la em liberdade. Porque nós temos um Deus livre, nós temos uma mensagem do evangelho de liberdade, e a gente tem que estabelecer um ambiente em que as pessoas adquiram a liberdade, e devemos estabelecer um governo. E eu estou falando de governo de igreja, tá? Em primeiro lugar. Para que elas mantenham e cresçam nessa liberdade. Palavras de Danny Silk. Como que nós vamos fazer isso? Como que a gente vai governar a gente livre e mantendo elas livres? Primeiro de tudo, a frase que eu postei no Face essa semana. Ser livre é difícil para quem acha que deve se castrar para ser fértil. Ser livre é difícil para uma pessoa que acha que ela tem que se castrar para ela ser fértil. A gente está vendo hoje um evangelho de muita gente assim. A pessoa acha que para ser fértil ela tem que se castrar. Só que se você se castra, você não é mais fértil. Então a gente vê um monte de gente que está reprimindo tudo aquilo que Deus colocou dentro dela. Porque aquele negócio é meio diferente. E não poderia ser aceito na comunidade legalista onde ela vive, onde ela congrega. A gente não entendeu que negar a si mesmo é negar o pecado dentro de nós, não as características diversas que Jesus colocou em nós. Jesus fala assim, você quer me seguir, você nega-se a si mesmo, toma a sua cruz. O que a gente tem que negar dentro da gente? É o pecado que está dentro de nós. Não é a aptidão artística que você tem que negar, não é o seu jeito de ser, não é o seu senso de humor, não é a sua criatividade, não é o seu gosto. Não é os dons que Deus colocou dentro de você que são diferentes. Não são seus hobbies que você tem que negar. O que você tem que negar é o egoísmo, é o ódio, é o orgulho, é a ira, é o pecado que existe dentro de você que machuca as pessoas. Só que a gente está vivendo um tempo onde as pessoas acham que para elas serem férteis elas têm que se castrar. Não, eu não posso falar o que eu penso porque eu tenho que negar a mim mesmo. A gente está aprisionando as pessoas de novo. Você conhece aquele pastor assim que ele faz de conta que ele não gosta de MPB, ele faz de conta que ele não assiste televisão e ele faz de conta que ele não teve nenhum problema de imoralidade no passado.
para não dar um mau exemplo para a igreja. Esse é o cara que castrou a história dele. E ele acha que ele está promovendo liberdade. E aí ele castra todo mundo. Porque ninguém pode ser gente na igreja. Você tem que ser super angel. Então o cara finge que ele não é humano. Ele se lida sem se dar direito, que é o que Jesus disse que veio restaurar. E toda a liderança dele é estabelecida em cima de castração e não em cima de direito. Jesus libertou a igreja e deu graça a ela. E ele estabeleceu líderes para segurarem a liberdade, o crescimento da liberdade da graça. Verso 7. Vou ler de novo. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Então a graça de Deus foi dada para nós. A graça significa liberdade, capacitação e tudo que vem de Deus de graça. Tudo que é bom. A graça foi dada para nós segundo o dom de Cristo. Aí você vai para o verso 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros evangelistas e outros para pastores e mestres. Presta atenção. Quanto que a igreja recebe de graça da parte de Jesus? Quanto de graça que a igreja recebe de Jesus? Quanto de liberdade que a igreja recebe de Jesus? Quanto de poder que a igreja recebe de Jesus? Quanto de amor que uma igreja recebe de Jesus? Segundo a proporção do dom de Cristo. Não é isso que está aqui, verso 7? Agora você tem que entender o negócio. Em Coríntios, Paulo fala dos dons do Espírito Santo. Lembra? Dons do Espírito Santo. São capacitações que o Espírito Santo dá para as pessoas. Agora esse texto está falando de dons de Jesus Cristo. Não são dons do Espírito Santo. A Bíblia fala do dom de Deus. A Bíblia fala do dom de Jesus. A Bíblia fala dos dons do Espírito. O dom de Deus é Jesus. O dom que Deus dá para o mundo é Jesus. O dom que Jesus dá para o mundo são esses aqui que ele acabou de citar. Os dons que o Espírito Santo dá são aqueles das listas lá, as capacitações. Agora, a gente tem que entender. Eu vou inverter a ordem para poder ficar mais fácil. O dom que o Deus Pai dá para o mundo é o seu Filho Jesus. O dom que o Espírito Santo dá para o mundo são os dons, as capacitações. E os dons que Jesus dá para o mundo são pessoas. Jesus levou cativo o cativeiro e ele deu dons aos homens. Lembra? Quando Jesus vence a batalha como homem de guerra, ele leva os despojos junto para o céu. Só que alguns ele dá. Lembra o que é o despojo? Despojos são pessoas que ele pegou do diabo depois de ter vencido o diabo. Presta atenção. O que esse texto está falando é que algumas pessoas Jesus transformou em dom. O versículo 11 está falando de pessoas que são dons. As pessoas são os dons de Jesus. É um dom em pessoa. Verso 11 está falando de dons em pessoa. Jesus liberta a igreja e ele fala assim: a graça vai ser dada segundo a proporção dos dons que eu vou dar. Deixa eu falar quem que são os dons que eu vou dar. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Esses são os dons que eu vou dar para a igreja. Para que esses líderes mantenham a igreja livre e façam a igreja crescer em graça. E o que esses líderes vão fazer com a igreja? Versículo 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro. Seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo que é o cabeça, todo o corpo bem ajustado, consolidado pelo assim toda junto, segundo justa cooperação de cada parte. E aí ele fala, edificação de si mesmo. Olha a última frase lá. Para a edificação de si mesmo em amor. Então Jesus pega e fala assim: eu vou transformar algumas pessoas em presentes. Elas vão ser o meu presente para você, igreja. Eu sou o presente de Jesus para essa igreja. Amém? Jesus fala assim: eu vou dar um presente para vocês. Tô aqui, ó. Arthur. Ele é o meu presente para vocês. Ele é o despojo. Eu comprei ele do diabo, só que eu resolvi transformar ele num presente. E eu estou dando ele para vocês, tá? Esse é o meu presente para vocês.
Vocês vão ter dons do Espírito, eu sou o dom da vida, mas vou dar um presente para vocês, esse aqui. Para que Jesus estabelece os 5 ministérios? Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Para fazer a igreja crescer em graça. Para fazer a igreja crescer em direito, em autoridade. E tudo aquilo que está escrito ali, que eu não vou ler de novo, mas você lê lá. Crescer em liberdade, crescer funcionando bem. Não, tem muita coisa para falar. Mas no final ele fala assim, para que, olha a última frase, do versículo 16. Para a edificação de si mesmo em amor. Presta atenção. Jesus estabelece os 5 como presentes dele, para que os 5 estabeleçam os fundamentos da igreja. Uma igreja só vai ser saudável e plena, completa, se ela tiver contato com esses 5. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. O versículo vai dizer que esses vão ser dados até que a igreja chegue à estatura de Cristo. A igreja já chegou à estatura de Cristo? Já ou não? Nós já estamos igual a Jesus, né? Ele fala assim, eu vou dar eles para a igreja até que o corpo se pareça com a cabeça. Nós não parecemos, né? Então Jesus não parou de dar apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Tem gente que acha que apóstolo não existe mais e que profeta não existe mais. Então eles já acham que a igreja já está igual a Jesus. Porque Jesus fala que ele vai dar até que a igreja fique igual a Jesus. Certo? Sim ou não? Ok. Então vamos falar da importância desses 5 ministérios. Quem são eles? Apóstolo. O apóstolo é o precursor com sinais e maravilhas. Ele capacita a igreja para envio. Ele é líder de uma grande quantidade de igrejas. E ele é pastor de pastores. Paulo se fala como apóstolo falando que ele é o diretor da construção. Ele é o diretor da construção. Então está construindo lá e ele é o mestre. Ele que é o diretor, ele é o engenheiro que dirige tudo. Ele abriu o caminho, ele chegou, ele plantou, sinais e maravilhas acontecem e ele pastoreia um grande número de igrejas. Nós temos apóstolos nos dias de hoje. Ronaldo Lidoro é um dos apóstolos que nós temos no dia de hoje. É um grande missionário presbiteriano, tradutor de Bíblia, que abriu igrejas em lugar que nunca se ouviu falar de nada de Jesus. E traduziu a Bíblia para a língua deles, e sinais e maravilhas acompanharam ele lá. Tanto na África, como hoje, morando no meio do Amazonas, ele está lá fazendo isso. Indo em tribos não alcançados. O cara é um apóstolo. Significa que ele vai continuar escrevendo a Bíblia? Não, não significa que ele vai continuar escrevendo a Bíblia, porque ele é um apóstolo. Porque a teologia tradicional vai dizer que o profeta no Antigo Testamento é o cara que escreve a Bíblia. No Novo Testamento, o apóstolo é o cara que escreve a Bíblia. Então não existe mais apóstolo, porque nós não vamos mais continuar escrevendo a Bíblia. Nunca na Bíblia falou que o apóstolo é o que escreve a Bíblia. Quem escreve a Bíblia no Novo Testamento são os discípulos que andaram com Jesus. E Paulo, que é uma coisa muito louca, mas os outros aceitaram, então nós aceitamos também. Não significa que Jesus não dá mais apóstolos. Está entendendo esse negócio ou não? Você pode não concordar, eu vou entender você. Profeta. Profeta é alguém que tem uma visão de como aquilo vai ser especificamente. O profeta traz identidade de uma comunidade. Por quê? Porque ele enxerga as especificidades das pessoas e da igreja. Então o profeta chega e vê a coisa pronta já. Ele fala, nossa, isso aqui vai ser assim, essa igreja vai ser desse tamanho, vai ter ministério assim. Essa semana, eu fui orar com a pastora Jane, lá da primeira. A gente foi conversar sobre o curso de segunda-feira. E aí no final a gente foi orar, né? Sabia que ia dar alguma coisa. Aí eu orei com ela, tal, foi desse maravilha. Rolou um mistério na hora que eu estava orando. Mas na hora que ela começou, vixe, aí teve choro, aí teve um monte de coisa. E ela falou assim, coisa que eu já estou acostumado a ouvir, né? Que já ouvi de outras pessoas, outros profetas. E aí ela falou assim, vocês vão invadir as camadas da sociedade. O campo é muito vasto, você vai postergar a gente, é muito vasto, e vocês vão invadir as camadas da sociedade. Só que a sua igreja ela é diferente. Foi mais um, né? Ela tem uma cara diferente. E uma semana atrás, em São Paulo, eu recebi uma palavra de uma mulher dos Estados Unidos que eu não conhecia, que ela falava assim, existem igrejas que surgem de denominação, e existem igrejas que surgem de tradição. A sua igreja vai ter uma marca de Deus.
Não quer dizer que nós não vamos ter denominação. Eu quero ser presbiteriano até morrer. Só que ela vai ter uma marca que não é moldada numa tradição de 500 anos. Ela vai ser moldada naquilo que Deus quer fazer no nosso tempo hoje. Porque a necessidade de 500 anos não é a necessidade de hoje. Então o profeta é esse que chega e fala assim, vai ser desse jeito, se anima, tem muita coisa ainda. E o profeta pode profetizar para uma grande comunidade, o profeta pode profetizar para uma pessoa. Você tem um ministério que vai funcionar desse jeito, e que vai ser desse jeito, e Deus vai te usar assim, e Ele vai trazer alguém para você. Então o profeta vê como a coisa vai ser. Então, uma igreja, para ela ser saudável, crescer em liberdade, em graça, como o texto está falando, ela precisa ter o apóstolo. Quem que é o apóstolo? É o cara que pastoreia pastores. Ele acaba sendo alguém que tem uma especial autoridade. O apóstolo Paulo fala que ele tinha autoridade especial. É alguém que é acompanhado com sinais e maravilhas. Ele tem um espírito de martírio muito vivo. Ele é muito disposto a morrer pela coisa se for preciso. A igreja precisa ter um contato com o profeta, que vê as coisas antes delas serem. A igreja precisa ter contato com o evangelista, que vai atrás daqueles que estão escravizados procurando libertar. A igreja precisa ter contato com o pastor, que é quem sara os feridos que estão com as cicatrizes das algemas da prisão. E a igreja precisa ter contato com o mestre, que cavuca as profundezas das revelações de Deus para entender de onde veio, como é que funciona, por que é do jeito que é. Se uma igreja não tem contato com isso tudo, ela se torna uma igreja manca. Ela não cresce em liberdade e ela não cresce em graça. Então, se a gente tem esses 5 pilares na comunidade, talvez a gente não vai ter, numa igreja, fixo esses 5. Só que a gente pode ter contato e receber influência dessas pessoas. Eu acredito que o meu pastor é um apóstolo. Ele nem fala isso. E talvez ele até fale, não sou não, para com isso aí, meu filho. Eu sou um servo de Deus, um pastor, blá blá blá. Só que o cara já mandou 30 pastores para o seminário para virar pastor. Fora os missionários que ele enviou. E a vida dele é recheada de sinais, maravilhas e milagres. Então, para mim, ele é um apóstolo. Porque ele é pastor de pastores e ele cuida de gente em diversos lugares. Está entendendo o que é o apóstolo? Então, vocês têm contato com essas figuras. Talvez vocês não, mas eu tenho mais direto. Profeta. Nós temos profeta. Nós temos algumas pessoas que têm vindo para cá. Eu não vou expor, mas tem gente aqui na igreja que tem uma vocação de profeta. Eu não vou expor porque nós estamos construindo ainda a identidade das coisas. Então, né, até você assentar na sua cabeça e entender as coisas como é que são, não vou falar. Mas a gente tem profeta. A gente está precisando mais de evangelista. A gente estava conversando hoje aqui sobre pequeno grupo. Por que os nossos pequenos grupos no evangelista só fica lá a gente falando dos mesmos problemas, sempre a mesma coisa, toda semana, as mesmas pessoas, não cresce? Porque está faltando uma visão evangelística. Cadê o evangelista aqui na República para poder trazer essa influência e a igreja poder... Não, nós temos que ir para fora mesmo. Eu não sou o evangelista. Está faltando isso. Eu sou mestre, eu sou pastor. Está entendido? Aí a República é ótima para cuidar das pessoas, porque eu sou pastor. E a maior influência sou eu. Então o que a gente precisa para crescer em liberdade e crescer em graça? A gente precisa ter a influência desses 5 ministérios que o texto está falando, que Jesus nos libertou e Ele colocou essa liderança para poder fazer a gente crescer em liberdade e em graça. Então vamos recapitular. Jesus veio destruir as obras de Satanás. Primeira coisa que Ele fez, Ele liberta a sua noiva da liberdade e graça. Aí Ele aprisiona o diabo. Aí em terceiro lugar, Ele estabelece o seu reino através de Israel, que somos nós somos o reino dele. E em quarto, Ele transforma pessoas em dons para serem governantes da igreja. E em quinto, Ele envia os seus reis para manter a sua noiva livre e ajudar a libertar os cativos. Então esses 5 são líderes da igreja, que Jesus estabeleceu para manterem a igreja em liberdade crescente e em graça crescente. Amém? Pronto, falei quase tudo que eu queria falar. Só quero ler uma última coisa, versículo 16. Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então esse texto está falando do corpo que edifica a si mesmo. Você percebeu isso ou não? Jesus estabeleceu esses caras com visão ao aperfeiçoamento dos santos. Para que, segundo a justa cooperação de cada parte, verso 16, cada parte efetua o seu próprio aumento e edificação de si mesmo. Então o que o texto está falando é, e aqui eu vou finalizar.
Se a gente tem estabelecido os apóstolos, os profetas, evangelistas, pastores e mestres numa comunidade, e a gente tem influência dessas pessoas, nós vamos ser capacitados para sermos tudo aquilo que Deus chamou a gente para ser como um corpo. E aí vai chegar uma hora em que vocês mesmos vão cuidar de vocês mesmos. É isso que o texto está falando no verso 16. Você vai crescer, o corpo vai amadurecer, e toda junta bem ligada vai edificar a si mesmo. Vai chegar uma hora em que você vai ter compreensão bíblica boa o suficiente. Você vai ter capacitação profética para profetizar. Você vai ter capacitação evangelística para ser evangelista. E você vai ter todo tipo de capacitação desses 5 ministérios. Para quê? Para que a própria igreja edifique a si mesma e não fique na dependência de um apóstolo, de um mestre, de um evangelista, de um profeta, de um pastor. O objetivo de Jesus não é idolatria. Nós vamos levantar os 5 ministérios para a igreja ficar lá idolatrando os caras. Não é esse o objetivo. O objetivo é que essas pessoas exercendo a sua função, a igreja edifique a si mesma, sem a necessidade desse cara. Se você precisa de mim para poder fazer oração por você, eu não estou fazendo o meu trabalho. Se você precisa de um profeta para poder te dar uma palavra acerca do seu futuro, ou do que está acontecendo na sua vida, esse profeta não está fazendo o trabalho dele. Se você precisa de um evangelista para poder evangelizar, esse evangelista não está fazendo o trabalho dele. Por quê? Porque o versículo 12 fala que eles foram dados com vista ao aperfeiçoamento dos santos, o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, presta atenção, nós vamos acabar aqui. A principal função do apóstolo, do profeta, do evangelista, do pastor e do mestre é equipar a igreja. Eu tenho em mim uma unção de Jesus, uma vocação. Eu sou um dom em pessoa. E eu tenho a capacidade de cuidar de pessoas. Meu papel como pastor é ensinar vocês a cuidarem de si mesmos. O profeta, ele é um profeta. O papel dele é ensinar a igreja a profetizar e se mover no dom de profecia. O papel do evangelista é ensinar a igreja a evangelizar e a igreja a evangelizar por si. O papel do mestre é ensinar a igreja a manusear bem a Bíblia. Entende? O principal papel dos 5 ministérios é fazer com que a igreja faça o que eles façam. Não que a igreja viva numa dependência doentia dos líderes. Por quê? Porque senão nós vamos acabar com a liberdade de novo. Se Jesus libertou para a liberdade, agora você ficou escravo dos mestres, dos líderes da igreja. Você não precisa. Você pode aprender e fazer por você mesmo. Amém? É assim que a gente vai construir uma cultura de liberdade, onde você aprende e você se torna alguém. E nós mesmos cuidamos de nós mesmos. E nós mesmos profetizamos na vida de nós mesmos, e nós ensinamos a nós mesmos, nós consolamos nós mesmos, e nós evangelizamos juntos. E aí a igreja, pronto, virou uma agência missionária que era para ser desde o começo. Amém? Obrigado, Jesus. Vamos orar? E aí nós vamos para a ceia. Quero chamar o Nicolas e o Hector aqui na frente. Jesus, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor arquitetou. Tudo que o Senhor arquitetou foi tudo sobrenatural, Jesus. Obrigado, Senhor. Tua palavra fala que a gente tem que buscar os dons do Espírito Santo, porque isso a gente pode receber. Mas a tua palavra não fala que a gente pode escolher ser pastor, ou ser profeta, ou ser apóstolo. Isso não é uma escolha nossa. Isso é uma coisa que o Senhor escolhe soberanamente. E o Senhor prepara essas pessoas e dá elas como um presente para a igreja. Eu quero orar, Deus, por essa igreja em nome de Jesus, para que o Senhor tire, Deus, essa coisa, Deus, de achar que precisa o tempo inteiro, Deus. Do pastor, ou do profeta, ou do mestre. Não precisa, Jesus. O Senhor está trazendo a República para um novo tempo de crescimento e amadurecimento, Senhor. E o Senhor está libertando as pessoas das muletas, Senhor, quando elas usam outras como muletas, porque o Senhor quer capacitar cada um para o exercício da sua função no corpo. Vem sobre a República, Senhor, eu oro em nome de Jesus. Aumenta a liberdade da República, Senhor. Aumenta, Jesus. Tira a dependência emocional, Senhor.
Tira, Deus, essa coisa, Jesus, de que a gente tem que estar toda hora junto, fazendo tudo a mesma coisa. Não tem, cada um é um membro diferente. Um é um braço, outro é uma perna, outro é um pé, outro é um nariz. Às vezes o queixo nunca vai se encontrar com o joelho. O queixo nunca vai se encontrar com o pé. Não quer dizer que eles não são membros do mesmo corpo. Talvez algumas pessoas aqui nunca vão ter comunhão com uma outra, porque não vai se encontrar, não porque se odeiam, mas porque no funcionamento do corpo não vai se encontrar e não tem problema, não tem problema. Liberta da dependência doentia, Jesus. Liberta a igreja da dependência dos líderes, Senhor. Ajuda, Deus. Tem gente que parece que precisa ser aconselhado só por mim. Não tem mais ninguém que pode fazer oração, ninguém mais pode ler a Bíblia com essa pessoa. Livra essa mentalidade, Senhor. Livra, Senhor. Porque o Senhor está trazendo outras pessoas para cá. E casos muito mais difíceis de lidar, Senhor. E está na hora da gente começar a assumir o posto. Desenvolver os dons que temos. Exercermos a nossa função. Para juntos crescermos e edificarmos uns aos outros, Senhor. Eu oro, Deus. Faz isso com a República, Senhor. Que eu veja a República como a noiva do Senhor preciosa. E que a República me veja como um presente que o Senhor deu. Para que, Deus, a República zele pela minha liberdade como pastor, como homem do Senhor. E eu zele pela liberdade da sua noiva, da República, Senhor. Porque é um lutando pela liberdade do outro, porque foi para isso que o Senhor nos libertou. Eu oro, Jesus, vem transformar até a cabeça de quem não está aqui nesse culto, Deus. E que não ficou aqui até o final para ouvir tudo. Venha, Deus, realizar isso nesse novo tempo da República. Eu oro, faz essas pessoas assistirem no YouTube, faz chegar através de outras pessoas. Socorre, Deus. Tem gente doente aqui, Deus. Tem gente doente aqui, emocionalmente. Tem gente doente, Senhor. Socorre, Deus. Liberta pessoas de amargura. Liberta pessoas de rancor, Senhor. Gente que quer exclusividade. Gente que quer ser super, hiper especial. É impossível, Senhor. Nenhum ser humano consegue ser um pai nos moldes humanos para 100 pessoas. Eu vou conseguir ser isso com 3. Se eu tiver 3 filhos, com 6 vai ser difícil, Senhor. Ajuda as pessoas a se libertarem disso. Elas não precisam de mim o tempo inteiro. Vem, Senhor. Por isso que o Espírito foi derramado em cada um. Faz as pessoas voltarem a desenvolver a vida de oração, de intimidade delas, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.